Para pa para pa 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 pa. Para pa 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 para pa pa. Vamos lá! Com DVD pirata é ruim de assistir. O Capitão Nascimento parece o Didi. E o Aspira Matias sabe como é. Fica muito parecido com o Rei Pelé. No DVD pirata a imagem toda tremer. Cheguei a confundir bandido com PM. Eu dou maior conselho pros amigos meus. Tem DVD que pula e quebra os aparelhos teus. Caraca, caraca, kkkkk. Comprei o DVD, quase não vi nada. Caraca, 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 chibum. O aparelho lá de casa explodiu, fez boom. Eu fui no camelô e disse da explosão. Ele falou pra mim, não tenho culpa não. Ninguém mandou você comprar, desculpa cabeção. Aí que eu percebi que fui um vacilão. Pensei em dar porrada naquele mané. O que ele tá pensando? Que eu sou um qualquer. Tô na cara de croque, o que ele tá achando? Que ele é do bop pra ficar me zoando. Caraca, caraca, kkkkk. Comprei o DVD, quase não vi nada. Caraca, 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 chibum. O aparelho lá de casa explodiu, fez boom. É isso aí, irmão. Quem quiser comprar o DVD da nossa apresentação é só falar com nós. Só não podemos dar nota porque nós pirateamos a melodia, certo? Animatores.